Vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 11. A partir de março, nós vamos trabalhar o tema Vencendo a Batalha Espiritual. E como uma preparação, ainda não são os estudos sobre batalha espiritual, mas como uma preparação, estamos recordando a história de alguns guerreiros do Velho Testamento, a tropa de elite do rei Davi. Eles ficaram conhecidos como os valentes, porque se destacaram como os soldados mais poderosos e vitoriosos. E a gente quer aprender alguma coisa com aqueles personagens do Velho Testamento. Na quarta-feira passada, aprendemos com Samar que é preciso defender aquilo que nos foi confiado. Nós não podemos deixar o inimigo roubar aquilo que Deus nos deu, nos confiou. Mas surge a pergunta: se eu vou defender, se eu vou lutar, que armas utilizarei? Se eu vou lutar pela realização do meu sonho, pela restauração do meu casamento, pela salvação do meu filho, se eu vou lutar por aquilo que Deus me entregou, que armas usarei? Vamos aprender isso um pouco hoje com a história de outro valente, chamado Jazobeão. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, é apenas um versinho. Esta é a relação dos valentes de Davi. Jazobeão, filho de um Acmonita, o chefe dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. Jazobeão não é um personagem muito conhecido, na verdade, o nome dele aparece apenas aqui na Bíblia. Entretanto, ele era muito famoso na sua época, porque ficou conhecido como o primeiro dos 30. Os valentes de Davi eram aproximadamente 37 guerreiros, e dentre esses 37, 6 se destacavam, os segundos 3 e os primeiros 3. Samar, aquele sobre o qual falamos na quarta-feira passada, foi um dos primeiros 3, ou seja, o top 3 lá de Israel. Agora, Jazobeão foi o que se destacou acima de todos, foi o primeiro. Então, vale a pena prestar atenção nesse homem, porque ele se destacou como o valente entre os valentes. O nome de Jazobeão significa povo que volta. Olha que sugestivo. Um povo que volta para Deus. Uma vida que volta para Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você conhece essa linda canção. E o nome de Jazobeão significa povo que volta. E essa palavra se cumpriu na vida daquele homem de Deus, que se destacou neste verso que acabamos de ler. Esta é a relação dos valentes de Davi. Jazobeão, filho de um Acmonita, o chefe dos 30, o maior dos maiorais, ele, brandindo a sua lança contra 300 inimigos, de uma só vez os matou. E foi assim que Jazobeão conquistou o seu nome no hall da fama. Em um dia, em uma única batalha, Jazobeão venceu 300 soldados inimigos. E como ele fez isso? A Bíblia diz que ele fez isso brandindo a sua lança. Então, Jazobeão tinha uma lança. Essa é a primeira informação que a gente retira do texto. Jazobeão era um soldado, era um guerreiro, e ele tinha uma arma, ele tinha uma lança. Bom, nós sabemos que todo soldado precisa de uma arma. Quer ele vá usar uma lança, ou um arco, ou uma espada, ou armas mais modernas, um soldado precisa se armar. De fato,
há um ditado no exército que diz assim: o melhor amigo do soldado é a sua arma. Quando um soldado chega no exército, ele recebe um fuzil. E ele aprende a amar o seu fuzil. Ele vai aprender a montar, a desmontar, a limpar. Ele vai cuidar muito bem do seu fuzil. Às vezes o soldado chega até a dar nome carinhosamente para aquela arma. Quando ele vai dormir, dorme ao lado da arma. Porque o melhor amigo do soldado é a sua arma. É o conhecimento daquela arma. É a intimidade com aquela arma que vai fazer com que na hora da batalha ele possa se sagrar vencedor. Então Jazobeão tinha uma arma, e a arma que Jazobeão tinha, a arma que ele escolheu, foi a lança. Ele era um lanceiro. Agora isso pode nos parecer óbvio, não é? Pastor Marcelo, o senhor está chovendo no molhado, porque a coisa mais natural do mundo era que o Jazobeão tivesse uma lança. Não tão rápido. Porque as coisas naquela época andavam meio complicadas. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19, nós lemos que em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus tinham dito: não façam os hebreus para si nem espada, nem lança. Os filisteus estavam dominando os israelitas. E parte dessa dominação consistia, isso é muito importante, em impedir que os israelitas possuíssem armas. A Bíblia diz que quem tinha uma pá, uma enxada, uma foice, tinha que ir até os filisteus para amolar aquela ferramenta, porque foram proibidos os ferreiros em Israel, para que os israelitas não pudessem produzir para si nem espada, nem lança. Há um episódio dos tempos do rei Saul, em que o exército vai para a batalha e ninguém tem arma. Só quem tem arma é o rei Saul e o príncipe Jonatas. E é uma coisa muito desmoralizante. Imagina, você vai para o campo de batalha e você não tem armas. Mas essa era a estratégia dos filisteus. Eles trataram de arrancar, desde Dan até Berseba, todos os ferreiros, para que os filhos de Israel não tivessem como se defender. E meus irmãos, minhas irmãs, aplicando isso na vida espiritual, os ferreiros de Deus são aqueles que fornecem armas ao povo de Deus. É o pastor, é o professor da escola bíblica dominical, é aquele que vai chegar para você e vai te ensinar para que você saiba manejar a palavra da verdade de tal maneira que você tenha armas para enfrentar as batalhas da vida. Se o diabo acabar com os pastores, se o diabo acabar com os professores, ele vai deixar o povo de Deus desarmado. Essa é uma das razões pelas quais o diabo não quer que você seja aluno da escola bíblica dominical. Essa é uma das razões pelas quais o diabo não quer que você participe de culto de oração, de culto de doutrina na sua igreja. Porque você estará recebendo, cada vez que você ouve um sermão, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você vem a uma classe da EBD, você está recebendo armas de defesa, armas de ataque. Você está se capacitando para ser vencedor. O que nós lemos lá no Salmo 119? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não entendia muito bem que negócio é esse de esconder a palavra. A palavra é a Bíblia, mas por que esconder? E é muito interessante, essa palavra esconder significa guardar para um momento oportuno. É a mesma palavra hebraica utilizada para um esquilo que esconde as suas nozes. Nos países frios, tem esse bichinho, o esquilo, e ele pega as nozes no verão e esconde no oco das árvores, para que no inverno
quando não existem nozes, ele possa se alimentar. A mesma palavra usada para essa ação do esquilinho, guardando o alimento, é a palavra utilizada no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queridos, por que Jesus não pecou quando foi tentado por Satanás no deserto? Porque Jesus tinha escondido a palavra de Deus no seu coração. E quando o diabo veio com 3 tentações, Jesus se defendeu com 3 versículos. E aqueles versículos foram verdadeiros mísseis teleguiados na cabeça do Satanás, e ele saiu dali tonto. Jesus tinha armas, Jesus tinha conhecimento. Agora imagina que o diabo te pega despreparado, você não escondeu nada, você não aprendeu nada, você não estudou nada. Filho, filha, a coisa mais importante na batalha espiritual, você tem que adquirir armas. Você tem que ter essa preocupação. Você precisa ter este zelo no seu coração. C.S. Lewis dizia o seguinte: vivemos como invasores em território inimigo. Quando vamos ao culto, recebemos códigos para atos de sabotagem do inimigo, contra o inimigo. Por isso Satanás se esforça tanto para que fiquemos em casa. O diabo é como os filisteus. O diabo não quer que você tenha armas. Então a sua prioridade é conseguir uma arma. A Bíblia não diz como Jazobeão conseguiu uma lança. Não tinha lança em Israel, como ele conseguiu? Não sei. De repente, ele tomou uma lança do inimigo no meio da batalha e passou a usar aquela lança. O que eu sei é que ele teve que pagar o preço. Não foi fácil. Mas você precisa de armas. Segunda coisa para a gente pensar, para a gente refletir. Que armas? Porque se vamos lutar numa batalha espiritual, só serão eficazes armas espirituais. O que é que nós lemos lá em em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4? Vamos ler juntos? Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Agora você que é esposa, olha para mim, presta atenção. Você está tentando mudar o seu marido, não está? Você está tentando melhorar o seu marido. Eu sei. Quais são as armas que você está usando para isso? Você briga com ele? Você reclama com ele? Você zanga com ele? Posso te fazer uma pergunta particular? Está funcionando, irmã? Está dando certo, varoa? Você não vai conseguir, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Agora, tem alguma esposa aqui que está orando pelo marido? Levanta a mão. Está dando certo? Está funcionando? É isso. É isso. Não é difícil, não é complicado, a gente esquece. Deus tem que lembrar. As armas da nossa luta não são carnais, não vão funcionar. Aquilo que dá certo na empresa, aquilo que dá certo no comércio, aquilo que dá certo no esporte, não vai dar certo na vida espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então não vai adiantar nada nós usarmos dos artifícios do mundo. Preste atenção. Se você quer vitórias espirituais, terá que usar armas espirituais. As armas humanas, as armas carnais, nenhum sucesso terão no conflito espiritual. E quando nós lutamos pela família, quando nós lutamos por um sonho, quando nós lutamos pela conversão de almas, pela edificação da igreja, pela salvação de um filho, nós estamos lutando uma batalha espiritual. Nós estamos esmurrando as portas do inferno. Nós estamos dizendo como o Samá da quarta-feira passada: na minha colheita, filisteu não se cria.
Então a Bíblia está dizendo que você vai ter que usar a estratégia certa. Você vai ter que usar as armas que Deus aprova. Mais do que isso, as armas que Deus fornece. Venha comigo até o arsenal de Deus. Ele fica em Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. É um texto bem conhecido, a armadura de Deus. Carta de Paulo aos Efésios. Aliás, já fica aqui um spoiler. Efésios é o livro bíblico sobre batalha espiritual. Porque Éfeso era a capital romana da feitiçaria. O ano passado nós estudamos Coríntios, versículo por versículo. Corinto era a capital romana da safadeza, da sem-vergonhice, não era? Agora, Éfeso era a capital romana da feitiçaria. Leia no livro de Atos. O que aconteceu lá em Éfeso quando Paulo passou por lá? Que tinha endemoniado. Tinha gente queimando o livro de feitiçaria na praça pública. Então, quando Paulo escreve para os crentes lá de Éfeso, ele está escrevendo para um povo que vivia no meio da feitiçaria. Ali era batalha espiritual todo dia, então é um livro precioso. E nesse livro, Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo está aqui fazendo uma comparação entre as armas espirituais e o equipamento de um soldado romano. Paulo tinha aprendido a admirar os soldados. Ele tinha viajado com soldados, ele tinha sido escoltado por soldados. No final da sua vida, ele tinha a presença de soldados que trocavam de guarda para vigiá-lo. Então, Paulo aprendeu a admirar a disciplina do soldado e a dedicação do soldado, e nós podemos ver isso em algumas das suas cartas. E Paulo conhecia o equipamento de um soldado romano de cima a baixo, de tão de perto que ele convivia com os soldados. E uma coisa muito interessante, presta atenção nesse detalhe. Paulo sabia que quando um homem se alistava e se tornava um soldado, ele ganhava uma armadura. O soldado não tinha que produzir as próprias armas. O imperador, César, fornecia a todos os guerreiros do império a armadura. O que o soldado tinha que fazer era pegar a armadura e usar. Assim também é na vida cristã. Não é você que vai produzir as armas. O rei pelo qual você luta vai te fornecer as armas. O que você tem que fazer é pegar essas armas e usar. Elas estão à sua disposição. E que armas são essas? Bom, Paulo começa falando na armadura de Deus do cinto
da verdade. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. No equipamento do soldado romano, tudo ficava preso no cinto. Isso era muito interessante. A primeira coisa que o soldado colocava era o cinto. Aí no cinto ele prendia a couraça, ele pendurava a espada, o gládio, e assim por diante. Se o cinto tivesse folgado, se o cinto arrebentasse, o que acontecia com a armadura? Caía tudo. O que a Bíblia está dizendo é que o que mantém tudo junto, unido e funcionando é a verdade. O Novo Testamento diz, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E diz também que o pai da mentira é o diabo. Por que o ser humano mente? Ele mente porque é mais fácil mentir do que dizer a verdade. Mas quando ele mente, arrebenta-se a cinta da verdade e ele fica vulnerável diante do inimigo. Então, onde nós vamos encontrar a verdade? Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É aqui que tudo se prende. Hoje tem muita igreja, até muito pastor querendo dizer que a Bíblia está ultrapassada, que não é bem assim. Filho, filha, é aqui que tudo se prende. Se não tiver ancorado aqui, firmado aqui, vai cair tudo no chão. Então esse é o cinto, é por aqui que começa, pela palavra de Deus, que é a verdade. Aí fala, vestidos com a couraça da justiça. A couraça era aquele peitoral brilhante. É a justiça não é nós. A justiça que vem pela fé no Filho de Deus, a justiça é sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo. Verso 15, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. As sandálias romanas não pareciam chinelo de dedo não, pareciam botas de alpinista. Tinham pregos na sola, para que o soldado não escorregasse no campo de batalha. E essa é a função do Evangelho na vida do crente. Nunca se esqueça do escudo da fé, porque é o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. O diabo dispara flechas incendiárias. E essas flechas consistem em dúvidas. As flechas de Satanás são dúvidas. Eva estava bem lá no paraíso, feliz da vida, casadinha de nova com Adão, aquela maravilha. Chega o diabo através da serpente e lança uma dúvida. E Eva não colocou diante dela o escudo da fé. Fé é confiança. Confiança em quem? Em Deus. Eu costumo dizer que fé é confiar a ponto de obedecer. Se a gente confia, a gente obedece. Se a gente não obedece, é porque a gente não confia. A obediência é a face visível da fé. Mas o diabo vai lançar flechas incendiárias contra você. Será que Deus gosta mesmo de você? Será que esse Deus é mesmo fiel? Será que você está no caminho certo? Será que é só Jesus mesmo que é o caminho, a verdade e a vida? E se você empunhar o escudo da fé, apagar-se-ão os dardos inflamados do maligno, e ele será derrotado, assim como foi na vida de Jesus Cristo. Vamos em frente. Tome também o capacete da salvação. Proteja a sua cabeça, proteja a sua mente. A certeza da salvação. A gente tem que ter certeza de salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, precisa entregar a sua vida a Jesus. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vai adiante. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a própria Bíblia diz que a Bíblia é a espada do crente, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. E termina dizendo no versículo 18, com toda oração e súplica, orando
em todo o tempo no Espírito. A oração é quando você veste a armadura. Então, todo dia de manhã, quando você acorda e você faz a sua oração, pode parecer alguma coisa trivial, mas na verdade o que você está fazendo? Você está vestindo a armadura. Já assistiu Homem de Ferro? Sim? Aquele momento em que ele começa lá, aí as peças da armadura vêm, né? E grudam nele, e ele fica poderoso, e pode até voar. Quando a gente está orando, é isso que a gente está fazendo. Você está conversando com Deus, e Deus está colocando ali as peças da armadura. Filho, olha para mim, presta atenção, isso é importante, isso é sério. Um dia, você vai ser tentado. Um dia, você vai ser provado. Um dia, você vai estar debaixo de ataque. Eu não estou querendo rogar praga. É porque isso vai acontecer. Um dia, o diabo vai pegar todas as metralhadoras dele e vai virar para você. Um dia, ele vai colocar uma armadilha terrível, quase que irresistível, debaixo do seu pé. E se nesse dia você vai vencer, ou se você vai perder, se você vai ficar em pé, ou se você vai cair, depende do que você está fazendo no dia de hoje. Se hoje você está se preparando. Não deixe para se preparar no dia da prova, amém? Se prepara agora, porque quando o dia da prova chegar, você vai estar pronto, e será mais do que vencedor. Com Jazobeão eu aprendo isso, eu preciso obter armas. Agora, a última coisa que eu queria falar para você essa noite, é que não basta obter armas, você tem que usar armas. Mais uma vez parece algo trivial. Ah, pastor Marcelo, se o Jazobeão tinha uma lança, então era lógico que ele ia usar a lança. Não tão depressa, porque olha só o que a Bíblia nos diz sobre um rei de Israel, o rei Saul. 1 Samuel 13, vamos lá, pega a sua Bíblia aí, varão. Vamos passear pelas Escrituras, vamos estudar a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 13. Isso é muito interessante, muito revelador. 1 Samuel 13, 22. Assim, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança, na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Acharam-se, porém, com Saul e com Jonatas, seu filho. Situação difícil, o exército não tinha arma. Quem tinha arma? O Saul tinha, não tinha? E você lembra que o Saul era o mais alto de Israel. Quando ele foi escolhido para ser rei de Israel, a Bíblia diz que ele passava acima dos ombros. Então Saul tinha armadura, Saul tinha espada, Saul tinha lança, e Saul era fortão, marombeiro, sarado, irmãos. Saul era aquele guerreiro fortão, e ele tinha arma, ele tinha lança, ele tinha armadura. Agora 1 Samuel 17, 38. 1 Samuel 17, 38. E vestiu Saul a Davi da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura. Olha quanta coisa que o Saul tinha lá na tenda dele. Que legal! Ele tinha uma espada, ele tinha uma armadura, ele tinha um capacete, ele tinha uma couraça, ele só não usava. Porque todo dia, o gigante Golias chegava no campo de batalha e dizia: quem aí é homem para lutar comigo? E o povo não tinha arma. Aí Saul ouvia aquele desafio do Golias. E Saul olhava para o cantinho da tenda dele, o que é que Saul via? A espada, o capacete, a armadura, a couraça. O que Saul fazia?
Nada. Inclusive, quando chegou Davi, e Davi disse, eu vou lutar com o gigante, o Saul pegou. Isso é engraçado, irmãos. Isso é engraçado. O Saul pegou as armas dele e colocou no Davi. Justiça seja dita. O Saul não lutava, mas não impedia ninguém de lutar. Você vai. Mas lembra que eu disse que o Saul era o homem mais alto de Israel? E Davi? Davi era um adolescentezinho, né? Franzino. E aquela cena deve ter sido muito engraçada. Eu imagino o capacete caindo aqui no queixo do Davi. E ele disse, eu não sei lutar com essas coisas. Davi tentando levantar a espada do Saul. O que eu quero dizer para você é o seguinte. De nada adianta ter armas, se você não está disposto a usá-las. Todo domingo você vem na escola dominical. Toda quarta-feira você vem no culto de oração. Deus está sempre te dando as armas. Mas, filho, se elas ficarem lá no canto da tenda, você não vai conquistar vitórias. 7 de setembro, tem um desfile, tem a parada. E aí passam os soldados com as armas, e aí, lá em Brasília, passam aqueles tanques, e até alguns mísseis. É bacana, mas armas em desfiles não ganham guerras. Não adianta você mostrar as armas, você tem que usá-las. O que eu aprendo com Jazobeão é que eu não posso ficar só na teoria. Ele precisava de uma lança, ele conseguiu uma lança, ele usou a lança e se tornou o valente dos valentes. Havia um homem que atravessava o povo de um lado para o outro do rio, no seu barquinho. Aqui em Vitória, a gente chamava de catraeiro. Quem lembra dos catraeiros? Então, você aí que tem menos de 70 anos, pergunta depois para o pessoal que levantou a mão, o que é um catraeiro? É? Sabe? Então, os catraeiros ficavam ali no porto de Vitória, ali entre Paú e o centro. Se informe depois, é uma história bem bacana, a história dos catraeiros. Era um catraeiro, era um barqueiro, e ele ficava com o seu bote numa margem. Tinha disso lá no Rio de Janeiro, irmã Donice? Lá em Angra dos Reis não tinha não, né? Catraeiro só em Vitória. Aquele homem ficava com o seu botezinho, chegavam os passageiros, ele remava, descia o pessoal de um lado, remava, trazia o pessoal para o outro. O interessante daquele barqueiro é que num remo ele escreveu acreditar, e no outro remo ele escreveu agir. Um dia um passageiro perguntou para ele, moço, por que o senhor escreveu acreditar num remo e agir no outro? Ele falou, vou te mostrar. Ele pegou só um remo e começou a remar. O que aconteceu com o barquinho? Ficou dando volta. Aí ele pegou só o outro remo e fez a mesma coisa. Ficou dando volta. Aí ele pegou os dois remos e usou junto. O barco saiu da margem e foi para o meio do rio. Ele disse, assim é a vida. Esses dois remos têm que ser usados juntos e com a mesma forma. É importante acreditar. E é importante agir. É importante uma boa teoria. É importante uma boa prática. Se você já recebeu armas, tenha coragem de usá-las. Talvez você não esteja conquistando vitórias espirituais, não é porque lhe falta instrução, conselho, conhecimento, arma, é porque está faltando a você dar o passo de fé. Saul tinha as armas, mas não usava. Deus tem dado armas a você, use-as, para que a vitória seja sua e a glória seja de Deus. Amém? Olha quanta coisa a gente aprende com um personagem tão pouco conhecido da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia é assim mesmo, essa fonte inesgotável de bênçãos. Vamos buscar
e vamos usar as armas que o Senhor nos concede. E Ele estará ao nosso lado lutando e nos fará ver a sua glória. Amém.